Olá, acompanhe agora a transmissão ao vivo da primeira parte com o tema Medicalização da Vida. O autor dessa iniciativa é o vereador Pedro Tourinho. Boa tarde, senhoras, senhores. Boa tarde a todos os espectadores da TV Câmara. Hoje, no dia 11 de novembro, Campinas celebra o Dia Municipal da Luta contra a Medicalização da Educação e da Vida. Esse dia foi um dia que foi criado recentemente por uma lei municipal, que eu tive o prazer de ser o autor dessa lei, e é um dia que estabelece a realização de ações para divulgação, conscientização sobre as questões relativas à medicalização, que é um fenômeno complexo do qual nós vamos tratar aqui hoje. Eu queria, antes de fazer aqui o convite ao nosso palestrante, que é o Dr. Ricardo César Carafa, anunciar a presença da Rosângela Vilar, que é psicóloga, trabalha no Serviço de Atenção às Dificuldades de Aprendizagem aqui da Rede de Campinas. É um serviço que é referência municipal e inclusive nacional na abordagem das dificuldades de aprendizagem. E anunciar também o Elias Agostinho, que é assessor da vereadora Neuza do São João, que está aqui presente. Eu, então, gostaria de convidar aqui para a mesa, para já começar a nossa palestra, o Ricardo César Carafa, que é médico assistente do Departamento de Pediatria da Unicamp e é consultor nacional da área técnica de saúde da criança e aleitamento materno do Ministério da Saúde. Ele é membro fundador do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, que é justamente a organização que, na cidade de Campinas e em diversos outros municípios do país, fortalece o debate sobre a questão da medicalização. No nosso entender, a questão da medicalização, que é a transformação em uma questão de saúde, né, uma questão patológica, situações que são naturais, que são normais e que apenas divergem, eventualmente, de padrões que são socialmente estabelecidos, é uma questão cada vez mais importante, mais relevante no contexto da sociedade. A gente tem aí, hoje em dia, a prescrição de medicamentos de uma forma absolutamente inadequada, excessiva. A gente tem a transformação de fenômenos, vamos dizer, históricos e absolutamente naturais, como o luto, em patologias e assim por diante. Então, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Ricardo César Carafa e passar, então, para a sua fala. Boa tarde. Boa tarde a todos, todas. Eu queria agradecer o convite da Câmara de Vereadores, aqui na pessoa do vereador Pedro Tourinho, para estar vindo aqui hoje falar nessa data do Dia Municipal de Luta contra a Medicalização da Educação e da Vida, que, como ele já disse, foi um projeto de lei que ele apresentou e foi aprovado, já sancionado pelo prefeito, e todo dia 11 de novembro nós estaremos fazendo alguma atividade para não comemorar, mas para marcar esse dia. Tá? Então, a gente entende que esse dia, mais do que uma data comemorativa, é um dia de conscientização, de percepção, de aprendizado, enfim, um dia de luta contra um fenômeno que vem aumentando e se espalhando na nossa sociedade, e que a gente só pode combater através do conhecimento e da consciência. Né? Para iniciar, talvez seja necessário eu dar uma explicada no que é o fenômeno da medicalização. Tá? Então, vou começar dizendo que, diferente do ato de medicar, né, que é uma prática coerente das ciências médicas, onde você administra um fármaco, né, um medicamento, ou um outro qualquer tratamento, para tratar uma determinada enfermidade que você conhece. Né? A etiologia, baseada em métodos diagnósticos bem precisos, já conhecidos, bem estabelecidos. Então, esse seria o ato de medicar. Diferente disso, a medicalização seria o contrário, seria a indicação de fármacos ou outros tipos de tratamento para tratar problemas cuja etiologia não se conhece, ou é de outra ordem, né? Seja ela psicológica ou ordem social. Tá? Ou, em realidade, nem sequer se trata de uma autêntica enfermidade. Então, é cada vez mais comum crianças e adolescentes chegarem aos equipamentos de saúde com queixas de dificuldade na escola. Então, as crianças são levadas ao consultório médico, principalmente,
com a queixa de que não aprende na escola e com a esperança da família de que seus problemas, de seus conflitos na escola sejam resolvidos através de um diagnóstico e, consequentemente, uma cura. Né? Só que, sendo avaliada, na maioria das vezes, não se identifica nada que justifique organicamente essas dificuldades. A busca da família e da escola é por causa de uma ordem individual, colocando numa ordem individual, reducionista. O que tem essa criança que não aprende? Né? Ou então, por que ela tem esse comportamento que não é o comportamento esperado de uma criança? Né? Ignora-se, assim, de forma rasa, a complexidade dos processos subjetivos do ser humano e da educação. Esse fenômeno é conhecido como medicalização da educação. E, através dele, a gente reduz questões escolares, sociais, a problemas médicos e biológicos. Questões coletivas são transformadas em questões individuais. Reduz, assim, a questões amplas e complexas, como é a educação, e que deveriam ser analisadas por diversas disciplinas, antropologia, sociologia, história, política mesmo, a um único campo, o campo da medicina. E dentro desse campo, na sua visão ainda mais biologicista. Tá? Então, trata-se de um processo de biologização de questões sociais, como acontece na educação. Vivemos hoje uma epidemia de transtornos, né? De diagnósticos. Então, é comum a gente ver o diagnóstico hoje na mídia, né? A gente ouve bastante, e na vida cotidiana, né? Se esparramou pela sociedade essa epidemia de diagnósticos. Então, se faz diagnóstico de transtornos de hiperatividade, de déficit de atenção, de dislexia, autismo, de uma maneira como nunca se viu antes, né? É alarmante o número de crianças e adolescentes medicados por transtornos, principalmente os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, sem que se formulem perguntas sobre as dificuldades que apresentam os adultos para acolher, transmitir, educar, e sobre qual tipo de estimulação, valores e ambientes em que essas crianças estão sujeitas, dentro e fora da escola. Ou seja, supõe-se que a criança é o único ator no processo de aprendizagem, recaindo sobre ela todo o ônus do fracasso escolar. Como uma das consequências da medicalização, com a busca de soluções individuais para dificuldades, aparecem o uso excessivo de rótulos e de etiquetas, maquiados de diagnóstico de transtornos e distúrbios, e com isso as indicações terapêuticas e muitas vezes também a abusiva prescrição de psicoestimulantes para controle de hiperatividade e incremento da atenção. Pílulas que prometem resolver todos os conflitos naturais da vida. Medida esta questionável em função da toxicidade das medicações, que quase nunca são levadas em consideração, e, para não deixar dúvida, basta a gente ler as bulas desses medicamentos para ver que a própria indústria farmacêutica coloca, para ver o quanto há de toxicidade nessas medicações. No Brasil, na última década, observou-se um aumento enorme no uso de tais medicamentos. E, com isso, o país se tornou o segundo consumidor mundial no uso de metilfenidato, a droga psicoestimulante mais utilizada nesses casos. Também tem se tornado comum que crianças, e em especiais adolescentes, sejam encaminhados a equipamentos de interface com a justiça, conselhos tutelares, vara da infância, e aqui esbarramos em outro fenômeno também que precisamos enfrentar, que é o fenômeno da judicialização, assombrosamente exercida por profissionais encarregados de proteger e tratar nossa infância e juventude. Diante de situações de violência, em casos graves e complexos, onde o social certamente é um forte componente, continuamos tendo olhares que restringem a leitura dos fatos e a uma mais efetiva escolha de intervenções. Esses fenômenos não se resumem à infância e adolescente. Cada vez mais temos nossas vidas medicalizadas. Por exemplo, é preciso tomar vitaminas e antioxidantes para ser saudável. É preciso fazer exames X, Y com regularidade, mesmo que já existam pesquisas apontando riscos em relação a essa prática. Nosso sofrimento da rotina e da vida estão sendo transformados em doenças.
houve um aumento significativo no número de doenças. Hoje, como o próprio Pedro falou, até mesmo o luto, né, por perda de um ente querido, se por mais de 15, 20 dias já é considerado uma doença. Chega a ser um absurdo, mas é verdade. Classificadas como doentes, as pessoas tornam-se pacientes e, consequentemente, consumidoras de exames, tratamentos, terapias e medicamentos, que transformam seu corpo e sua subjetividade em problemas, alvo da lógica medicalizante, que deverão ser sanados individualmente. Nesse processo, que gera sofrimento psíquico, a pessoa e sua família são responsabilizados pelos problemas. Tratar questões sociais como se fossem biológicas iguala o mundo da vida ao mundo da natureza. Isentam-se de responsabilidades todas as instâncias de poder, em cujas entranhas são gerados e perpetuados tais problemas. Tudo se passa como se as pessoas que tivessem problemas fossem disfuncionais, não se adaptassem, fossem doentes, não aprendessem, e sendo com isso medicalizadas e até mesmo judicializadas. Bom, frente a essa situação, cada vez mais preocupante, profissionais do Brasil se juntaram para constituir um fórum de reflexão e combate à medicalização da educação e da sociedade. Esse fórum vem se multiplicando nos diferentes estados brasileiros, em forma de núcleos. Campinas foi pioneiro. Fundamos aqui o primeiro núcleo desse fórum em 2011. O núcleo é um espaço aberto de reflexão e ação e que se reúne mensalmente, não só aqui em Campinas, mas na sua sede, em São Paulo, e em todos os núcleos espalhados pelo Brasil. É importante também frisar, deixa eu lembrar também, que esse dia 11 de novembro é o dia de luta contra a medicalização, não só aqui em Campinas. Hoje em São Paulo, em outras cidades e capitais, também já foram aprovadas leis e que tornam esse dia de combate à medicalização. Hoje, na Câmara de Vereadores de São Paulo, também está havendo uma cerimônia onde está se celebrando esse dia. Então é importante frisar também que o enfrentamento à medicalização não se restringe apenas ao Brasil. Já temos profissionais, outros fóruns e demais entidades atuando em muitos países, como Argentina, Estados Unidos, França, Espanha, Portugal. E em Campinas, muitas ações em consonância com esse enfrentamento já vem acontecendo. A Secretaria Municipal de Saúde elaborou de forma pioneira, em 2012, um protocolo, foi elaborado com os profissionais da rede de saúde de Campinas, um protocolo que já vigora na nossa rede desde o ano passado, para qualificar e controlar a entrega do metilfenidato. E como resultado, já tivemos uma redução na quantidade de comprimidos entregue de 2012 para 2013, e no número de usuários para quem a medida medicamentosa foi escolhida. Esse protocolo afirma a necessidade de um olhar mais integral para a nossa infância e adolescência, e preconiza a necessidade de um trabalho parceiro e intersetorial com a escola, com a educação, e equipamentos de atenção em contraturno escolar, bem como orientação familiar em paralelo à medicação ou ao invés da medicação, para muitos casos. Temos também atuando, aqui em Campinas, a Rede Municipal da Criança e Adolescente, que reúne profissionais dos diferentes setores de políticas públicas e que tem como missões propiciar espaços de reflexão, aprendizado e ação sobre a rede de cuidados para a infância e adolescência, buscando fortalecer a intersetorialidade numa perspectiva de atenção integral, fomentar reflexões sobre políticas públicas e construir estratégias que incidam e influenciem na elaboração dessas políticas, fortalecer o olhar não medicalizante, não patologizante, não judicializante na atenção às crianças, adolescentes e suas famílias. Essa rede ela se reúne rotineiramente, uma vez por mês também, e tem já, nesses 2 últimos anos, uma atuação bastante importante, né? E, como eu disse, ela é uma rede intersetorial. Não é só a saúde, a educação, o serviço social e tudo mais. Finalmente, outros fóruns e grupos têm se formado no Brasil para o enfrentamento da medicalização, em aspectos mais específicos da vida. Entre eles, ressalto o Fórum de Humanização do Parto e Nascimento de Campinas e Região, um espaço de articulação de entidades, movimentos e pessoas que atuam diretamente
ou apoia a melhoria das políticas públicas na assistência ao parto e ao nascimento. Tivemos agora, sexta-feira, né, até o Pedro Torinho também participou, do encontro regional sobre o parto humanizado, foi sexta-feira, agora dia 8 de novembro, com um sucesso total, mais de 300 pessoas participando, com uma ampla discussão, um evento bastante importante para a cidade e para a região. No próximo, para fortalecimento dessa luta, nós vamos ter nesse mês alguns eventos. Já citei um, o próximo vai ser dia 22 de novembro, vai haver o Fórum Permanente sobre Medicalização da Unicamp, organizado pelo Departamento de Pediatria da Unicamp, com a temática Medicalização da Vida de Crianças e Adolescentes, com a presença de profissionais do Brasil e também internacionais. Bom, encerro aqui minha fala, né, convocando todos a se unirem à nossa luta contra a medicalização da vida e educação. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo, pela fala. Eu acho que essa é uma maneira como a gente aqui na Câmara consegue dar sentido à lei que nós aqui criamos, né? Um dos desafios que a gente tem aqui enquanto legisladores e tudo mais é que às vezes é até relativamente fácil você criar um projeto de lei, estabelecer um marco, mas dá sentido e se colocar, a gente se propor a fazer a interlocução com a sociedade é o que efetivamente dá sentido às leis que a gente tem. E aí, para a gente debater um pouquinho, a gente tem um tempo ainda para discutir, eu queria colocar que é importante para quem vai nos assistir da TV Câmara depois, que fique claro que não se trata, por exemplo, quando a gente fala contra a medicalização da educação e da vida, né? Não existe um desconforto, uma contrariedade a priori com as medicações. Foi como você colocou, a medicação, quando prescrita de forma consequente, de forma ética, de forma responsável, ela é um grande avanço que a gente conquistou, né, com a ciência e que muda a vida de milhões e milhões e milhões de pessoas de forma muito positiva, boa parte das vezes. Acontece que a medicação também é uma mercadoria. E a linha entre o medicamento enquanto instrumento para aprimorar a vida das pessoas e o medicamento enquanto mercadoria que deve ser consumida para atender a interesses de quem produz ou de quem prescreve, é uma linha que ela é tênue e, no nosso entender, ela é cruzada, infelizmente, de maneira cada vez mais frequente. A gente tem, por exemplo, um exemplo claro, na minha opinião, sobre isso o estabelecimento do Manual de Diagnóstico de Saúde Mental, o DSM. É um manual que ele já está agora na sua 5ª edição, e é um manual que estabelece o que são as doenças mentais, né, os transtornos mentais, e, de certa forma, caracteriza, delimita o que são os critérios para o tratamento do adoecimento mental. E da 4ª para a 5ª edição, que saiu agora recentemente, existe uma mudança muito sensível, que fez com que uma série de quadros que antes não eram, ou que tinham alguns critérios, vamos dizer, um pouco mais estreitos para o seu diagnóstico, passassem a ter uma mudança, de modo que hoje em dia, feita a falei do luto, que acho que é o exemplo que sempre me marca muito, né, passaram a ter critérios muito inclusivos. O luto antes era entendido como um rebaixamento de humor importante, né, que chega a prejudicar a vida da pessoa, superior a 2 meses depois de uma perda, seja ela de qual ordem for. A gente pode ter o luto por motivos diversos. Agora foi reduzido a 2 semanas. Eu fico me perguntando quem que, após perder uma pessoa querida ou ter uma perda importante na vida, não vai ter um rebaixamento de humor que muitas vezes pode realmente prejudicar o dia a dia, o desempenho normal das funções, né, naturalmente, por mais de 2 semanas. Isso é muito comum e isso não, de forma alguma, isso deve ser abordado com medicação logo em seguida, como se isso fosse a solução para o problema. Acho que o problema que é o que precisa ser reconhecido nesse caso, e é contra isso que se luta, é uma simplificação dos sujeitos e das existências, como se a gente pudesse modificar o transcurso da vida das pessoas através da medicação, quando de fato o que a gente tem são existências complexas, com problemas complexos, né? O caso emblemático
e foi por onde eu me aproximei dessa discussão, foi a questão do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, que dependendo do critério que você for assumir, critérios que você encontra em sites de associações e tudo mais, você vai dar o medicamento metilfenidato para 50% das crianças. A criança agitada, a criança que tem bom humor, que corre, que é curiosa, que é inteligente, muitas vezes vai precocemente ser medicada e muitas vezes uma eventual dificuldade de aprendizagem que a criança possa ter, um problema que seja decorrente de uma estrutura familiar ou social que esteja comprometida, não vai ser abordado e os problemas vão continuar se acumulando até, enfim, até sabe lá Deus o que, né? O grau de prejuízo que muitas vezes uma prescrição medicamentosa inadequada pode acabar acumulando para a vida desse jovem, né? Uma criança que teria que ter uma abordagem multiprofissional, uma abordagem que reconhece o núcleo familiar como uma parte fundamental para estabelecer os padrões de comportamento, enfim, desempenho escolar e tudo mais da criança, acaba sendo reduzido à medicação. O menino é agitado, tem que dar remédio, o menino não é agitado, não tem. Então é esse tipo de questão que ela atravessa tanto disputas de mercado quanto visão de mundo, alguns aspectos culturais que eu acho que é muito importante a gente estar travando aqui. Então eu fico feliz que a gente possa fazer essa discussão e espero que muita gente possa nos assistir. Isso aí. Posso falar mais uma Claro, coisa? claro. Gostaria de ressaltar uma coisa que o Pedro tocou, que eu acho importante de ressaltar, que a gente não nega que existem doenças, não nega que existem problemas, não é isso, não é questão de negar, é questão da abordagem que é feita em relação a isso. Né? Então, como o Pedro falou, hoje em dia existe uma banalização dos diagnósticos. Né? Então, se diagnostica muito, se medica muito, né? Quase 100% das crianças diagnosticadas são medicadas, medicalizadas, tomando medicamentos, e isso que a gente vem aqui apontar e criticar. Né? Não negamos que existem problemas, crianças que têm dificuldades, crianças que têm problemas de comportamento, mas a abordagem em relação a isso é que a gente critica. Né? Então, deixar bem claro isso aqui. Bem, eu acho que é isso, né, que estamos aqui então, a gente encerra essa primeira parte da sessão de hoje, 11 de novembro, na Câmara dos Vereadores de Campinas. Eu quero agradecer a presença do Ricardo, quero agradecer a quem nos assiste na TV Câmara e espero que a gente possa seguir debatendo a medicalização. Foram feitos os convites aqui para eventos relacionados a esse tema e que a gente possa progredir, seguir avançando nessa questão. O protocolo aqui em Campinas é uma vitória nesse sentido, né? A prescrição dessa medicação caiu sensivelmente depois do estabelecimento de um protocolo que mais consequente, mais sensível. Então, esse é o tipo de medida que a gente espera ser capaz de fazer, transformar esse nosso entendimento, essa nossa discussão em políticas públicas de melhor qualidade para a cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. E eu converso agora com o Dr. Ricardo, palestrante da primeira parte de hoje. Boa tarde, doutor. Doutor, enquanto não houver debates, palestras como o senhor apresentou hoje aqui, então vai acontecer isso mesmo, a medicalização da vida? Não, eu acho que o jeito da gente lutar contra a medicalização é trazer essa consciência para todos, de que o problema existe, de que é sério, né, e que existem alternativas. Né? Então, existe sempre alternativa à medicação. A gente não pode esgotar todas as opções que a gente tem de terapêuticas, de tratamento, de condução do caso, e ter uma visão mais abrangente do problema, que muitas vezes é um problema educacional, muitas vezes a criança passa por um problema social, né, ou de ordem psicológica, e nesses casos não há necessidade de medicação. Então, essa conscientização é que a gente busca, por isso que a gente está aqui hoje falando, busca a todo momento. Então, todo evento a gente pode falar, a gente vem falar. Então é isso que está faltando, informação nas escolas, informação por parte dos pais, de todo. É isso que falta muita informação. Acho que a gente tem que se conscientizar disso, tem que estar trabalhando em todos os espaços para trazer esse tipo de informação. E
É uma luta também contra o mercado que vem forte na busca da venda dessas mercadorias, que é o remédio no caso, né? Com certeza, né? Existe uma pressão muito forte muito forte da indústria farmacêutica, porque o interesse dela é que se venda um número maior de remédio possível, né? Uma quantidade maior de remédio. Então essa é uma luta também que a gente trava. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, obrigado. E em instantes conversaremos também com o vereador Pedro Tourinho, autor da iniciativa de debater sobre o tema medicalização da vida aqui na Câmara Municipal de Campinas. E eu converso agora com o autor da iniciativa de trazer o tema medicalização da vida aqui na Câmara Municipal de Campinas. Boa tarde, vereador. Vereador, eu gostaria que o senhor falasse em nome da categoria. Qual que é a opinião geral dos médicos em relação à medicalização? Bem, boa tarde, Pamela. Boa tarde a todos os espectadores da TV Câmara. Na verdade, não existe um consenso. Existem, como, enfim, tudo na vida, tem escolas diferentes, com pensamentos diferentes. Existe uma forte pressão do mercado, especialmente do mercado de fármacos, muito grande sobre os médicos, uma pressão econômica. E, inclusive, existe um atravessamento aí na própria pesquisa científica da área. A gente tem, eu citei na nossa discussão ali, o Manual de Diagnóstico de Saúde Mental. Posteriormente à publicação do manual, foi feita uma pesquisa para ver os médicos que tinham escrito o manual, qual que era a relação que eles tinham com a indústria farmacêutica. E se descobriu que 99% dos médicos, acho que, se não me engano, foi quase 100% mesmo, tinham uma forte relação, recebiam dinheiro da indústria farmacêutica para fazer palestra, para vender produto. Então, a gente tem um verdadeiro conflito entre a ciência e o mercado no que diz respeito à medicalização. Muitos médicos, a meu ver, médicos que são muito comprometidos com sua prática, com a boa prática científica da medicina, são bastante cuidadosos e reconhecem nesse fenômeno um problema a ser enfrentado pela medicina enquanto ciência. Existem outros colegas que já são mais flexíveis e acabam sendo muitas vezes pautados por aquilo que é determinado por propaganda de medicamento e tudo mais. Agora, o fato a categoria médica ela tem um papel central nessa discussão, porque afinal de contas somos os prescritores de medicamentos, somos quem faz boa parte dos diagnósticos. É importante que também os médicos tenham essa consciência, além, é claro, das famílias, que têm que ter clareza sobre quando é que seu filho efetivamente está doente, quando é que é uma criança que tem características que são normais e que são positivas, mas que tornam dessa criança uma criança que dá mais trabalho, que merece cuidados especiais. Então, existe toda a necessidade, eu acho, de uma ampliação do entendimento que a sociedade tem sobre essa temática. E surgiu uma pesquisa, inclusive na Folha de São Paulo, semana passada, que dizia que diversos comportamentos das pessoas estavam sendo medicalizados. Por exemplo, uma pessoa tímida, uma pessoa muito agitada, geralmente da hiperatividade. Qual seria a outra forma para essa pessoa se tratar que não seja remédios, o uso de remédios? A primeira coisa é perguntar se todo mundo que é tímido tem que tratar. Nós queremos viver num mundo em que não tem tímido, né? A primeira coisa é essa. Nós temos um mundo em que a diversidade dos sujeitos, com suas diversas manifestações culturais, seus traços de personalidade, são uma das riquezas da própria humanidade. Infelizmente, feito eu falei também, existe uma tendência a buscar simplificar as pessoas. Simplificar a maneira como igualar, como se todos tivéssemos que ser iguais em todos os aspectos do comportamento. Isso, eu tenho certeza, nunca vai prevalecer. Mas, às vezes, alguns traços e algumas características que se manifestam de forma mais aguda produzem prejuízo para as pessoas e as pessoas querem enfrentar isso. Nesse caso, você tem diversas maneiras, desde o medicamento, que pode sim ser prescrito em certos contextos, como terapia. Para o tímido você pode prescrever teatro. Eu já cansei de ver gente que era tímida e que melhorou muito fazendo teatro, né? Um exemplo clássico assim. E acho que, então assim, a maneira como a gente pode enfrentar essas questões não necessariamente tem que ser determinada pelo médico, pela medicina. Muitas vezes ela pode ser determinada pela sociedade, pela criatividade das pessoas, sem prejuízo, pelo contrário, sabe? Inclusive como formas
como as pessoas vão encontrando para enfrentar os seus problemas ao dia a dia da vida, suas dificuldades, suas limitações, suas características. E o senhor acredita que o debate tem sido trazido à tona agora só? E o senhor tem sentido mudanças em relação à medicalização? Bem, eu acho que esse debate vem aí ganhando a Folha de São Paulo, grandes meios de comunicação, porque esse problema vem se tornando um problema grande na sociedade. Os gastos que têm sido realizados, os procedimentos desnecessários, a gente tem já evidências de que procedimentos médicos desnecessários em países que têm uma medicalização muito profunda da sociedade, feita nos Estados Unidos, são hoje já responsáveis por produzir adoecimento diretamente. Então, produzir doenças, alguns tipos de câncer, intervenções desnecessárias que são lesivas aos sujeitos. Então, é o que a gente chama de iatrogenia na medicina, né? Cada vez mais frequente esse tipo de problema, a doença causada pela intervenção médica. E não por si só, né? Então, acho que o problema vem assumindo uma proporção que faz com que ele tenha que ser debatido na sociedade. Não tenho dúvida que a tendência é que esse debate vá aumentar cada vez mais, porque se por um lado ele está sendo mais debatido, o problema segue se aprofundando. Porque antigamente não era tanto debatido, né? Nem era tão debatido e nem era tão presente, tão frequente. Isso tem muito a ver com o crescimento do reconhecimento da sociedade, do poder, do conhecimento médico, da capacidade do conhecimento médico de pautar algumas questões do comportamento, mas também com a questão econômica. A gente tem, feito eu falei, setores que são ligados enfim, fármacos, equipamentos e medidas que têm cada vez mais um papel econômico muito prevalente na sociedade, e aí começam naturalmente, junto com a economia, a pautar comportamentos e tendências para a vida das pessoas. E o senhor pretende trazer mais alguma discussão aqui na Câmara a respeito do assunto? Bem, foi colocado pelo Ricardo, a gente debate muito a questão do parto, né, da humanização do parto, que é uma discussão que tem toda uma interface com a medicalização daquilo que é um procedimento natural, que é o parto, um procedimento fisiológico que acontece normal, e que cada vez mais a gente tem também uma tendência a um intervencionismo médico que muitas vezes também é lesivo, né? Por exemplo, tem muitas cidades, inclusive Campinas, em que na rede privada 99% dos partos são partos cesárea, quando o que a gente tem na literatura médica mundial é uma orientação para que cerca de 15% apenas dos partos sejam parto cesárea e 85% sejam o parto dito parto normal, sem qualquer risco, sem qualquer prejuízo à saúde da criança, da mãe, e com um benefício para a saúde do bebê, inclusive da mãe também. Esse é um cenário brasileiro, né, vereador? Na Europa e nos Estados Unidos isso não é tão comum, o parto cesárea. Justamente, né? Na Europa e nos Estados Unidos, embora tenha um crescimento da frequência de cesárea também nesses países, a gente está falando aqui de 25% a 30% de parto cesárea nesses países, contra 99% na rede privada de algumas cidades, feito eu falei, e mais de 60% na rede do SUS em algumas cidades. Então é um cenário brasileiro, um cenário muito complicado, e que, assim como a questão da medicalização, é um cenário que trata de valores, trata de cultura, e é uma questão complexa. A gente vai sim abordar essa questão aqui na Câmara nos próximos momentos. Então, muito obrigada pela entrevista, vereador. Eu que agradeço, um abraço para todos os espectadores da TV Câmara. A transmissão da primeira parte fica por aqui, lembrando que você pode rever os detalhes da reunião de hoje no programa Revista de amanhã, que vai ao ar às 5 horas da tarde pelo canal 4 da NET e pelo site da Câmara Municipal de Campinas. Em instantes, fique com o início da 68ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas.